Se você tá me incomodando com esse banco aqui, faz o que eu tô falando. Cara, não vou ficar ali. Senta. Vocês estão aparecendo do mesmo jeito. Tá gravando você desse jeito, tá? Você é muito grande. Cara, volta ali. Rafaela, abaixa. Puxa a cadeira pra frente. Puxa a cadeira, senta na cadeira. Isso aí. Né? Rafaela, assim você tá aparecendo. Sai daí. Faz o que eu falei. Estou muito feliz com toda essa movimentação. Hoje a gente encerra a categoria dos antigos e segunda retornamos com os novos. Foram 5 espetáculos, serão como esses 5 espetáculos. Eu só tenho que agradecer a esses jovens, às famílias desses jovens, pela dedicação, pelo compromisso, pelo carinho, pela generosidade. Não é bom dizer que os nossos jovens são generosos, que muitas vezes falta nos nossos adultos, nos nossos governantes. Eu posso dizer que esses jovens, por mais que alguns sejam um pouquinho bagunceiros, são generosos, são dedicados e vocês gostam de Djavan? Sim. Difícil alguém que não gosta de Djavan, Legião Urbana, Barbra Streisand, não. Hoje eu cheguei aqui na escola, foi um dia atípico desse festival, né? Teve essa chuva, me lembrou muito uma música de Djavan que eu gosto muito. Não me lembro a letra, mas eu acho que vocês conhecem. Dança da Rain on the Parade. Um dia frio, hoje. Um bom lugar para dentro do livro alienista de Machado de Assis. E o pensamento, eu sei você, não vivo. Eu acho que hoje apesar de todo o cansaço, remete ao meu sentimento. Um dia frio, vamos hoje ver um bom livro, Machado de Assis. E eu estou com a galera que eu adoro estar. Eu acho que eu não me imagino sem trabalhar, apesar do cansaço, apesar das reclamações, porque eu me sinto bem. Então, celulares, por favor, no silencioso. Quiserem tirar foto, pode, mas por motivo em flash. E com vocês, então, o alienista.
considera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemãs, que é como foi considerar a mulher um regime alimentício especial. A ilustre-dama, nutrida exclusivamente da bela carne de porco de Itaguaí, não existiu a demonstração de esposa e a sua resistência. Devemos, assim, a total expressão da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. Nosso médico mergulhou integralmente no estudo e na prática da medicina. Ou então, que um dos recantos lhe chamou especialmente a atenção: o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia ainda na colônia, ou no reino, uma só autoridade em tal matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e principalmente a brasileira, podia cobrir-se de Los inacessíveis. expressão usada por ele mesmo, mas em uma roupa de intimidade doméstica. Segundo convém os sabedores, era modesto. A saúde da alma, bradou ele, era uma paixão mais digna do médico. O verdadeiro médico emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um de seus amigos e comensais. Cada louco furioso era trocado de malfoga, na própria casa. Isso não curado, mas descurado. Até que a morte vinha desfrutar do benefício da vida. Os monstros não levam solta pela rua. Simão Bacamarte resolveu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para penetrar com esse sistema da de todos os loucos de Itaguaí. A ideia de meter todos os bandidos na mesma casa pareceu em si mesmo sinal de demência. E não faltou que lhe insinuasse a própria mulher do médico. Olha, dona Evarista, disse o Padre Lopes, ligado do lugar. Veja seu marido dar um passeio ao Rio de Janeiro. Isso estudar sempre, não é bom. Vira o juízo. Dona Evarista ficou aterrada, foi ter com o marido e disse-lhe que Estava com desejos. principalmente de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo que lhe parecesse adequado a certo ponto. Dali foi a Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizar o que pedira, votando ao mesmo tempo o imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. Os cálculos não são precisos, disse ele, porque o doutor Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu para meter todos os doidos na mesma casa? Enganava-se o digno, mas esperado, o médico arranjou tudo. Uma vez encostado já, licença, começou a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí. Naquele tempo, tinha 50 janelas por lado, com base no centro e numerosos cubículos faraós. A Casa Verde. Foi o nome da qual era asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa e correu gente de todas as populações para assistir a cerimônia. Muitos demênios estavam ali japonês, e seus parentes tiveram a ocasião de ver o carinho paternal na caridade cristã que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestia-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ao cabo de 7 dias, as festas públicas expiraram. Itaguaí tinha finalmente uma casa de Horácios. Capítulo 2. Torrente de ouro. Ao cabo de 3 dias, Crispim Soares foi colunista e despertou o mistério do seu coração. A caridade, senhor Soares, entra de certo no meu procedimento, mas ainda com um tempero, como sal das coisas, que é assim que decreto de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quando se pode saber e não tiver caridade, eu não sou nada. O principal nesta minha obra, Casa Verde, é estudar profundamente a loucura. Os seus diversos graus classifica os caos. Descobrir, enfim, a causa do fenômeno do remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto bom serviço à humanidade. Um excelente serviço. Quando você cai, Sem este asilo, continua ali. pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior. Acrescentou. E tinha razão, de todos os arraiais e vilas vizinhas, não fui um louco da casa dele. Eram curiosos! Eram mansos!
menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão que todos os dias depois do almoço fazia um discurso regularmente, ornado de tropos, antigos e apócrifos, com seus reclamos de grego, latim, com suas bordas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. Eu não queria acabar de crer. Quê? O rapaz que ele via 3 meses jogando peteca na rua. Não digo que não, mas a verdade é que Vossa Reverendíssima está vendo isso é todos os dias. Quanto a mim, Tornou o vigário. Só se pode explicar pelas confusões nas línguas da Torre de Babel. segundo nos conta as escrituras, uma as confundiu até agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno. Disse o alienígena depois de pensar um instante. Mas não sei se é impossível que haja alguma razão científica ou puramente humana, e disse Draco. Vá que seja! E fico ansioso! Realmente! Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só 2 espantavam pelo curioso dele. O primeiro, um falcão, rapaz de 25 anos, supunha-se Celadalva, abriu os braços, alargava as pernas, para dar certas expressões de raiva. O outro andava sempre à roda das salas dos pátios, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Ele era o desgraçado, a quem a mulher deixou para seguir o peralvilho. Mal descobrir a fuga, armou-se de garrucha, matou os ambos com os maiores requintes de crueldade. O senhor me satisfez, mas o ligado estava louco. Então começou a corrida de ouvir o mundo da carta dos fugitivos. A maioria das grandelas tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um alto que narrava as paredes. Porque ele não olhava nunca para nenhuma pessoa. E toda a sua genealogia, que era E esta, Deus inventou o ovo inventou a espada inventou Davi inventou a púrpura, a púrpura inventou o conde inventou o marquês inventou o duque que sou eu. dava um tapa na testa e escaldo dos dedos repetidos 6 vezes seguidas. Deus inventou o ovo, Deus o ovo inventou a espada, Que sou eu? Outro da mesma espécie era o escrivão que se vendia por dono do rei. Outro, um herdeiro de Minas, cuja maneira de emboiada toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 cabeças a outro, 1.200 e não acabava mais. A paciência alienista era ainda mais extraordinária que todas as outras. E também nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração, aceitando essa ideia do boticário Crispim Soares. Aceitou também 2 sobrinhos, aquele incumbido da distribuição de roupa e comida. A Casa Verde Era uma espécie de mundo, onde há o governo temporal e o governo espiritual. E apresentou o Padre Lopes, com a fim de também rir, destrocado. Deixe estar, e ele mandava denunciar ao Papa. Uma vez onerada da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus espécies. Dividiu-os primeiramente em 2 classes principais, os furiosos e os... E depois subclasse. Bom, não é que experiências que as cidadãos fizeram. Isto feito, começou um estudo apurado e contínuo, analisando cada lobo curioso. As várias aversões, antipatias, antecedentes da família, enfim, uma devassa, o que não faria mais atilado corregedor. E cada dia notava-se uma observação nova, uma descoberta interessante, os meios curativos e os meios paliativos, mas não só o que vinham pelos seus analisados, como também o que ele mesmo descobriu. A força da sagacidade é a paciência. Ora, todo esse trabalho levava melhor e mais tempo. Mal comia e mal dormia. E quando comia era como se trabalhasse. Coitada de Dona Evarista, porque muitas vezes ele ia de um cabo ou outro jantar, sem dizer uma só palavra, coitadinho. Capítulo 3. Din, din, Deus sabe o que faz. A luz chegando no fim de 3 meses, caiu uma profunda melancolia, se achou mais engraçada de todas as mulheres, ficou amarela, má
um bar que ele conheceu em Lisboa. E que porventura achava-se Itaguaí? Se vocês parem, 4 gramas. Tal foi a comitiva que a população viu dali sair e encerra amanhã do mês de maio. as despedidas foram tristes para todos, Menos para o alienista. Adeus. Soluçaram enfim as damas e o boticário, e partiu a comitiva. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do progresso, e mais do gênio do vulgo. Um filho presente com todas as suas lágrimas e saudades. Outro devasso futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4. Maioria nova. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando ao Rio de Janeiro, Simão Bacamarte dava por todos os lados, uma certa ideia arrojada e nova, própria lá nas bases da psicologia. Um dia de manhã, Eram passadas 3 semanas. estando o Crispim Soares ocupado em terminar de temperar o seu medicamento, vieram dizer que o alienista mandaram chamar. Trago notícias importantes, acrescentou o portador. Crispim palideceu. Que negócio importante poderia ser, se não alguma notícia da comitiva, em especial de sua mulher? Crispim amava a mulher e desde 3 meses que tinha passado um só dia longe dela. Agora se explicam os monólogos que ele fazia e os pombos de quem ouvia falar muita vez. Anda, quem te mandou consentir na viagem de cesárea? Bajulador, torta e bajulador. Só pra anular o doutor Bacamarte, pois agora aguenta-te, Ana, aguenta-te. Alma de lacaio, fracalhau, vil, miserável. Desalinha tudo, não é? Aí tem um lucro. Viu-se! E muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa, voou a Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu com alegria digna de um sábio. Estou muito contente. Trago notícias do nosso povo? Trata-se de uma experiência científica, mas de uma experiência científica que vai revolucionar a face da Terra. A loucura, até hoje objeto de meus estudos, era uma ilha perdida no oceano da razão. Chega a suspeitar que é um continente. Disse isto para arruinar o pátio do boticário. Depois disso, explicou completamente a sua ideia. O seu conceito, a insânia abrange uma vasta superfície de cérebros. Gracioso, muito gracioso. Estava o Crispim Soares levantando as mãos aos céus. Quando a sua ideia de ampliar o território da loucura achou o boticário extravagante, mas a modéstia, principal ator de espírito, não lhe sofreu confessar nada além de um mero entusiasmo. E então ele resolveu declará-la simples, digna e muito majestosa, e declarou que era caso de matraca! Naquele tempo, Itaguaí não dispunha de imprensa. Tinha 2 modos de se divulgar uma notícia. Por cartazes manuscritos e pregados na câmara da parede e da matriz, Ou por meio de matraca! Contratava-se um homem para andar nas ruas por 1 ou mais dias com a matraca na mão. De quando em quando, tocava. Reuniam-se gente e denunciavam que lhe comiam. Com a definição atual, que é de todos os tempos, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Itaguaí e o universo ficavam
compaixão, estima, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar solto na rua o metecápito. Histórias! A coisa pensava os mais desconfiados. A Casa Verde era um cárcere privado. Então chegou ao Rio de Janeiro a esposa do alienista, a mulher do Crispim Soares, a tia e toda mais a comitiva, ou quase toda, que algumas semanas partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la com o Boticário, Crispim Soares, o Padre Lopes, vereadores e vários outros magistrados. O momento de Dona Evarista, Pois os olhos da pessoa do marido é considerado pelos conhecidos do tempo como os mais sublimes da história moral dos homens. Dona Evarista soltou um grito, abuceou uma palavra e atirou-se a monstros de tal modo que não se pode melhor definir do que uma mistura de onça e rola. Não assim, o ilustre Bacamarte, frio-se, ficou o diagnóstico, esticou os braços da dona e desmaiou. Muito distante, ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebeu o cumprimento dos amigos e o prédio de polícia em marcha. Dona Evarista, vem cá, gente. Era esperança de Itaguaí. Juntamente com ela, terminaram o flagelo da Casa Verde. A proposta da Casa Verde, disse o Padre Lopes, escorregando a tenente para o assunto da ocasião. Sim. Lá está o Mateus. O Abadeiro. O Abadeiro está o Costa, a turma do Costa, fulano e ciclano. Tudo isso doido. Ou quase doido. Mas então... Dona Evarista, achei realmente extraordinário que toda aquela gente escondecesse. Um ou outro vai, mas todos, entretanto, estavam em duvidar. Será que o marido dela era um sábio? Que recolheria todo mundo na Casa Verde sem palavra evidente de loucura. Devemos acabar com isso. Não podemos continuar. Abaixo a tirania! Eles não sabiam ler as glorias! Não eram gritos nas ruas, eram suspiros em casas. Não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião. É preciso derrubar o tirano! Capítulo 6, a rebelião! Cerca de 30 pessoas ligadas ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitar, dizendo que a Casa Verde era uma instituição pública. A iniciação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que daria levantar a bandeira e destruir a Casa Verde. E Itaguaí não podia mais servir de cadáveres de estudo de um déspota. A ruaça crescia, já não eram 30, mas 300 pessoas que seguiam o barbeiro, cuja cunha familiar era importante dizer, já que graças a ela, a revolta foi conhecida como Os Canjica! E o movimento ficou célebre, com o nome de Revolta dos Canjica! Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. No momento da ocasião, trocaram o vestido de seda e não quis crer. Há de ser alguma baturiscada. Ô, Benedita! Vê se a barra tá boa! A você tá ótima! Vira um bocadinho, tá ótima, Zé! Não é baturiscada não, senhora! Tô gritando lá fora! Morra, doutor Bacamarte! Morra, alienista! Se viu, moleque assustado. Cala a boca, tolo! Benedita, vê se a risca segue até o chão. Esse lado parece estar um pouco enviesado. Eu preciso descozer pra ficar igualzinho e... Morro, doutor Bacamarte! Morro, tirano! Uivaram fora 300 vozes! É a rebelião que desembocava na Rua Nova! Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante, não fez um gesto, não deu um passo. O terror petrificou-a. Já a cama correu instintivamente para a porta dos fundos. O molequinho que Dona Evarista não dera crédito teve um momento de triunfo súbito. Morra, alienista! Dona Evarista não desmaiou. Correu à sala interior, onde mais ficava. Ela gritou ele 2 vezes. Simão, Simão! Sem que ele desse ouvidos. A terceira. Simão! Perguntaram o que tinha, se estava doente. Eu não amo esses gritos,
ponta. E o barbeiro rompeu deste modo. Meus amigos, a salvação de Itaguaí está em nossas mãos, dignas e heróicas. E a multidão agitou-se, murmurou-se, bradou-se todo enterredor do barbeiro. Isso! Essa era a rebelião que voltava a si da ligeira símbole. Depois do incidente, era um corpo de dragão que a marcha entrava na Rua Nova. Capítulo 7. Foi inesperado. Chegaram os dragões e tentações ícones. E não queriam acabar de ver que a força pública fosse mandada contra eles. Mas o barbeiro compreendeu tudo e parou. Os dragões pararam. O capitão mandou que a rebelião parasse. Mas conquanto uma parte estivesse inclinada a isso, a outra parte estava apoiando fortemente o barbeiro. Não nos desfaremos. Se querem nossos cadáveres, pode tomá-los, mas só os vossos cadáveres. Não levai nossas honras, nossos direitos e os nossos créditos. E assim, a salvação de Itaguaí. A multidão ficou curiosa. Alguns trepou nas janelas e outros correram a rua fora. Mas nem todos se escaparam. A multidão ficou voando furiosa. Alguns clamando, atores, animados pelo resultado dos barbeiros. A derrota dos candidatos estava iminente, quando um terço dos dragões resolveu mudar de lado. E o Lúcio Porfírio não perdeu tempo. Recolheu os feridos, pegou eles e levou eles à casa e foi em direção à Câmara. Como frota fraternizava, dava vivas ao rei, ao vice-rei, ao Lúcio Porfírio, a Itaguaí. A Câmara não resistiu, entregou-se e dali foi atirando para a cadeia. Os navios do barbeiro propuseram que ele pegasse a Câmara, mas ele disse que não levou a senhoria e pegaria. O barbeiro aceitou o encargo, veio até a janela e fez um procedimento. Curto, mas, com muita energia. Itaguaenses! Uma câmara corrupta e violenta está contra vossa majestade e ao povo. Contai comigo e a coroa será por nós. Toda a proclamação advertiu o maior silêncio acerca da Casa Verde. Mas a maioria não queria mais planos celebrosos do barbeiro. O dia acabou alegremente. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia. Foi atrás do vigário para uma celebração de data tão solene, mas o padre Lopes recusou abertamente esse concurso. Em todo caso, vossa reverendíssima não se listará entre os inimigos do governo? Como alistar entre os inimigos do novo governo, se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu, era a pura verdade, salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila. O barbeiro em si agradeceu a multidão que o aclamava. Capítulo 8. As angústias do boticário. O barbeiro saiu do palácio do governo com 2 ajudantes de ordem e dirigiu a residência do Loma Parte. Mente estrela o terror do barbeiro ao ouvir que o boticário ia à casa do alienista. Para prendê-lo! E redobraram-lhe as angústias. A esposa. Senhora Máscula, amiga particular de Dona Evarista, dizia-se que o lugar dele é ao lado de Simão Bacamarte, mas a esposa não teve outra ideia do que aconselhar ao marido que se metesse doente. Lá vai ele à casa do alienista e vai acompanhado de gente. Disse-lhe a mulher, no dia seguinte, à cabeceira da cama. Para prendê-lo! Uma ideia atrás da outra, Crispim Soares logo concluiu que preso alienista também viriam buscá-lo na qualidade de cúmplice. Crispim Soares ergueu-se, disse que estava bom e que iria sair, e mesmo com todos os protestos, ele foi. Hoje, você espera, e aí? Essa é a pegada Eles dessa. esqueceram a fala. Vocês também. Uma hora dessa. Tô vendo. Gente, é a parte do negócio aqui de cena. Brincadeira. Vou fazer Parece que eu te perdão. Chegada a palavra do governo. Vai, Ai, bom dia, delirada. Se não ver, o barbeiro queria postar sem protesto de adesão. Deram brincadeira, elogios, refrescos e afirmaram que a mulher não tardava. A mulher do boticário foi ali na residência de Simão Bacamarte e não tardava. Tá bom, hein, senhor? Tá bom.
porque não vem sair, querido. Fica na palavra. Fica na palavra. Quê? O cara morreu. Olha, mortos e vivos seguidos. Tá, então puxa, vamos lá. 11 mortos e 25 feridos. 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 Isso é quem está acompanhando o quarteiro até a porta. Eis aí 2 lindos casos de felicidade. Os descaramentos desse parceiro são positivos quando a Florena diz que aclamaram. 2 lindos casos. Viva Luiz Porfírio! Gente, 2 lindos casos. viva Luiz Porfírio! 2 lindos casos. Viva Luiz Porfírio! 2 lindos casos. Valeu, foi isso. Capítulo 10. A restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na casa dele cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se! Tá uma palhaçada essa peça. Podia ter gravado minha roupa. Eu não gostei mais não, tô aqui de palhaçada. Tu gostas mais? Oi, gente. Segue. Tava cansado. Não acontece mais. Agora fala, Graça. O alienista. O alienista desanimou-se. Ele disse que ia meter o próprio secretário na casa dele e foi lá e disse que ele estava perecendo da Demência dos touros. Então começou uma coleta desenfreada. Tudo é loucura. Ele respeitava as namoradas, mas não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras seguiam o impulso natural e as outras a um vício. Onde é que esse homem vai parar? As contas saboreadas canjicas! Dona Evarista? A tia. Não é tia agora, não. Dona Evarista foi presa também? Ela foi metida, gente. Metida! Ninguém acreditou, mas era pura verdade. A dona Evarista foi metida às 2 horas da madrugada. O quê? Inacreditável. E o padre não falou nada? O padre foi lá fazer um barraco. Mentira, foi lá saber com o alienista o que estava acontecendo. Só que o alienista muito inteligente foi lá e percebeu, gente. Aí ele percebeu, sabe o quê? Ele foi lá e explicou a ele que Dona Evarista estava tendo uma doença. Sabe que doença? Sabe o quê? Ah, leishmania subitariana. Não curada, tadinha. Ah, mas fica na casa de estudo. Não, aí ele começou a estudar. A dor. Aí a Thalia ficou lá e ficou 6 meses. 6 meses preso, né? Ele aprovava algumas coisas Ah! e censurava outras. O padre Lopes não satisfez com as respostas, mas não objetou nada. E aí, gente? Pô, toda hora estou dançando já. Sacanagem, uma hora dessa, a gente acaba suando. 5, 6, 7, 8. Com Jesus!
cerebrais. Terceiro, decisão do fato estatístico, resultado aparente de convicção verdadeira não era aquele, mas sim a oposta. O encontro, esse... Dá pra parar aqui desenvolvendo aqui mais fácil? Tá namorada bem, seu namorado também, Gracinha? É. Os dois de certeza. Desculpa, meu caralho, agora você me dizia que não entendi. Terceiro, que decisão do fato estatístico, resultado aparente de convicção verdadeira não era aquela, mas sim a oposta. E, portanto, devia ser admitir, como exemplar e normal, todos os casos de desequilíbrio do cérebro. Quarto, que libertar todos os loucos da casa verde e botar nela todas as pessoas com condições expostas. Quinto, que tratando de descobrir a ciência, não culparia toda a natureza. Tem sexto, não? Sexto, que restituiria a soma do estipêndio gasto para o alojamento dos suportes do... Claro que ele restituiria o gasto, alimento, que seria averiguado. Não foi menor a alegria dos amigos e dos parentes do Jesus. As jantares, músicas, festas, luminárias. Não descreva as festas por não interessarem ao nosso propósito, mas foram esplêndidas, rodantes, prolongadas. E assim como as coisas humanas, no meio regozijo produzido pelo passeio. Senta assim, fala minha fala, você tá achando que é Não, mas no final do artigo 4, uma frase cheia de experiências futuras. Capítulo 12. O final do artigo 4. apagar os seminários, reconstruir as famílias. Tudo parecia repouso nos seus antigos eixos. Reinava a ordem. Nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticava. Dona Evarista resolveu separar-se do consorte. Mas a dor de perder tão grande companhia fez com que ela relevasse até ressentimento de amor próprio. E o casal fez ser ainda mais feliz. Não menos íntima, ficou a amizade do boticário e do alienígena. Entretanto, a Câmara que respondeu ao ofício do Simão Macamarte com a ressalva de que estatuiria tratou em fins de legislação dele. Ele criou um decreto oficializando que as pessoas malucas eram as que tinham perfeito equilíbrio mental. O padre Lopes, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois. A mulher do boticário, 40 dias. No fim de 5 meses, estavam alojadas mais 18 pessoas. O seu Macamarte não afrouxava. Ia de rua em rua. De casa em casa, interrogando, estudando, falando. E quando recolhiam o ovo, viam toda a felicidade. E arrebentava a autora. Acharam, sem fim, a verdadeira patologia cerebral. É só isso. Patologia cerebral. O desfecho. Peraí, gente. Desfecho. O desfecho desse episódio merecia nada menos do que 10 capítulos. Não! Boca! Dela não, garoto! Vai só 13, pelo amor de Deus, chega. Mas contenta-me com... É. Que cheirava narrativa! O que mais me hace sempre da convicção científica? Vai, gente, muito. Vamos. Capítulo 13. Luz Ultra! Era a verdadeira terapêutica. Às vezes, bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para se restituir à razão alienado. Às vezes, o alienado era muito, ó, muito. Ele se continha com anéis. E aí, eles recolheram os anéis brilhantes, distinções honoríficas, enfim, houve um poeta que era muito resistente, resistia absolutamente tudo. Realmente é admirável!
Vejamos se chega enfim a última verdade. Com o cotovelo esquerdo, apoiado sobre a janela, sobre a mão direita, ele perguntou-lhe assim: Mas de veras saíram eles dois e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio mental? Ele ficava aí abaixo. E teve duas conclusões totalmente diferentes. Uma de gozo William. e outra de abatimento. Sim! Duvidou, é certo, né? Duvidou. Sendo um homem prudente, convocou aquele bolinho assim, ó, de amigos assim. Você vai ganhar um Oscar dando esse asco, né, tadinho? Cala sua boca. E a opinião de todo mundo, o que quer dizer? Foi afirmativa. Delício! Tenho defeito! Tudo perfeito! Não vejo definir em mim essa superioridade, essa magnificência. Era decisivo. Simão Bacamarte ergueu-se, curvou a cabeça e trancou-se na Casa Verde. Simão! Simão, amor! Chorava a mulher, com as banhadas em lágrimas e suor. Aos olhos da ficção científica, o alienista travou os ouvidos à saudade da mulher. Alguns diziam que o único louco que eu estava aí era o próprio Simão. Mas essa opinião fundada em um boato não tinha nenhum outro fato para confirmar além do próprio boato. Que boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Fechada a Casa Verde, dedicou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem que ele morreu dali há 17 meses. Mas do mesmo jeito que entrou, sem ter podido alcançar nada. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade.
especial ao grupo de alunos aqui que está criando um blog, uma página para divulgar a cultura e os valores em São Gonçalo. Eles não são privilegiados. Eles hoje nos presentearam com uma gentileza de um salgadinho maravilhoso, tarde, o Papo Expresso. Acessem, prestigiem, porque eles estão aqui nos divulgando, porque eles gostam. Que orgulho